convido à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para perceber algumas coisas sobre a salvação que só existe na pessoa de Jesus. O texto bíblico nos diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero reler o versículo 12. Preste atenção nas duas vezes que aparece a palavra não, nas duas vezes que aparece a expressão nenhum outro. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero começar a nossa mensagem desta manhã fazendo uma provocação para você. Eu quero começar a mensagem dessa manhã te convidando a fazer uma reflexão. Eu gostaria que você não me entendesse mal, mas eu gostaria que você tivesse em mente este versículo que nós lemos, que fala do nome, o nome de Jesus. Eu gostaria já de adiantar uma curiosidade para você, que no capítulo 3 e no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos 10 vezes, isso mesmo, 10 vezes a palavra nome. Neste contexto que nós estamos estudando, que nós estamos meditando, o nome é muito importante. Curiosamente, no trecho que eu li, entre o versículo 1 e indo um pouco mais até o versículo 21, aparece mais a palavra nome do que o próprio nome de Jesus. Aparece mais nome, a expressão nome, do que o próprio Jesus. Eu quero te lembrar de uma mensagem há tempos atrás que o nosso pastor pregou sobre o Pai Nosso, quando ele falou sobre o nome de Deus. Vocês se lembram? E uma das coisas que o nosso pastor disse é que o nome se refere à pessoa. Não é apenas um nome solto, é um nome que identifica aquele ser. Então, quando nós falamos aqui do nome, nós estamos pensando em Jesus. E a provocação que eu quero fazer com você é iniciar perguntando: qual é o nome? Qual é o nome que não sai da sua boca? Qual é o nome que não sai da sua cabeça? Qual é o nome que você compartilha?
Qual é o nome que você colou um adesivo no seu carro? Qual que é o nome que você colou lá no perfil das suas redes sociais? Nós estamos em uma época política. E nessa época política, muitos nomes aparecem. Muitos nomes surgem. Qual que é o nome da vez? Qual que é o nome que está nos adesivos, nas ruas, nos carros? Quais que são os nomes que os nossos irmãos, as nossas famílias, os nossos amigos colam no seu perfil? Qual que é o nome que você mais tem compartilhado? Qual que é o nome que está mais associado ao seu discurso, aos seus argumentos, à sua fala? Não existe nenhum problema em você ter o seu político preferido, a sua igreja preferida, ter a sua ideologia preferida. Mas eu quero que você preste muita atenção na importância do nome que deve ser o centro da sua vida. Eu quero que você preste muita atenção no que nós lemos aqui hoje, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Todos estes nomes, nome de um político, nome de um partido, nome de uma ideologia, nome de uma religião, todos eles se apresentam de alguma forma como supostos salvadores. Muitas vezes a nossa convicção é de que uma determinada ideologia, um determinado partido, uma determinada religião irá trazer alguma salvação, algum conforto, algum consolo. E muitas vezes nestes nomes nós estamos depositando a nossa confiança e a nossa esperança. Mas eu quero te chamar a atenção para que toda a sua confiança, toda a sua esperança esteja vinculado ao nome do Senhor Jesus. Porque não há, duas vezes, não há nenhum outro, apenas Jesus é o nome digno de estar na sua boca, na sua mente, no seu compartilhamento, nos seus discursos, na sua vida. Diga os outros nomes que você quiser, mas todos eles são menores, são frágeis, são fracos e vacilantes. Apenas no Senhor Jesus existe o nome forte, o nome da salvação, o nome da redenção. Eu quero te convidar, então, depois você faz esse exercício em casa. Releia Atos capítulo 3 e capítulo 4, marque aí na sua Bíblia quantas vezes você encontra nome. São 10 vezes que você encontra nome. Não é à toa que isso está tão repetido aqui nas Escrituras. Só nesse trecho que nós lemos, 3 vezes apareceu a expressão nome. Mas a nossa ideia aqui é meditar sobre a salvação, porque a mensagem bíblica é que não há nenhum outro de salvação. Não há debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Mas o que é a salvação? Antes que nós possamos meditar em toda essa passagem que foi lida, eu gostaria de relembrar pelo menos 3 coisas sobre a salvação. E por que apenas em Jesus existe salvação? Porque apenas neste nome existe salvação. Porque apenas Ele é o Salvador. Eu quero relembrar 3 coisas então sobre salvação. Muito pode ser dito, mas apenas 3. Primeiro, eu quero lembrar que a salvação é um ato radical de Deus. A salvação é um ato extremo, é um ato muito radical de Deus. Como assim? Eu quero que você pense uma coisa. Imagina que você tem um objeto em casa e ele quebrou, lascou uma pontinha, né? E você pega lá o Super Bonder, você pega alguma cola e você cola e ninguém percebe. Você deu um jeito devido o seu objeto ter uma pequena quebra, um pequeno problema. Mas eu quero que você imagine agora aquele copo, aquele prato, que às vezes sem querer cai no chão e ele estilhaça em vários pedaços e fica impossível ser restaurado. A salvação é um ato radical de Deus, porque o pecado, a perdição,
também é um ato radical. Na teologia vai ser chamado de depravação total. É uma perdição total. É uma separação total de Deus. A condenação é algo muito radical. Não é algo que se resolve com band-aid. Não é algo que se resolve com uma gambiarra. A perdição não é algo que o ser humano possa construir. A perdição é algo muito sério. É algo muito radical. E diante de uma perdição tão radical, só uma salvação radical poderia resolver este problema. E essa salvação radical, todos conhecem de cor. João capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Dar o Filho, enviar o Filho para a morte, foi o ato radical de Deus. Se a perdição fosse algo simples de se resolver, se a condenação fosse algo simples de ser revertido, Deus não iria enviar o Filho para morrer. Eu quero que você imagine o Deus Criador Todo-Poderoso, eterno, aquele que gerou a vida, como nós temos aqui mesmo no livro de Atos, na pregação de Pedro, dizendo o autor da vida. Eu quero que você imagine o autor da vida, aquele que é o Criador, se encarnando, se transformando gente, e gente pobre, lá em Nazaré. Eu quero que você imagine Deus se tornando pessoa, com todas as limitações que um ser humano tem, e tendo que ser obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero que você pense, justamente, nessa ação que foi extremamente radical. Por que que Deus teve que se encarnar, se tornar homem, se autolimitar e passar pela morte, o autor da vida passar pela morte? Porque a condenação e o pecado foi um ato tão radical que somente um ato radical de Deus poderia reverter o que foi quebrado. Uma segunda coisa que eu quero lembrar sobre a salvação é que a salvação, ela se refere ao nosso status diante de Deus. Como nós estamos chegando, né, no dia da Reforma Protestante, né, estamos chegando agora já, na próxima semana, o dia da Reforma Protestante, e uma das ênfases do Martinho Lutero, nosso reformador, é que a salvação é uma declaração legal. Foi uma declaração legal. A salvação, ela significa justificação, ser declarado justo. Veja, ninguém é justo, mas pode ser declarado justo diante de Deus. A salvação consiste em uma mudança diante de Deus. É o nosso status, é uma declaração legal. Por meio de Jesus, e somente de Jesus, por meio deste nome, e somente deste nome, um ato radical é feito, e a pessoa pode ser declarada justa diante de Deus. Para que a gente possa ter uma noção clara e já começar a envolver o nosso texto, nós começamos lendo no primeiro versículo um texto que claramente conecta com o capítulo anterior. Como que nós lemos aqui no nosso primeiro versículo? Capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda. Falavam o quê? Falavam eles ainda. Falavam o quê? Dá uma olhada comigo no capítulo 3, no versículo 19. Olha o que Pedro falava. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E isso me remeteu imediatamente ao escrito de Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívidas, que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Nós temos no contexto do nosso texto de Atos, a pregação de Pedro que consistia: arrependei-vos
para que seja cancelado os vossos pecados. Nós temos o texto de Paulo, que diz que nós tínhamos um escrito de dívida contra nós. Mas esse escrito de dívidas foi cancelado, inteiramente removido e cravado na cruz. Diante de Deus, o homem sem Jesus, ele é um injusto, pecador e condenado. O mundo já está condenado. Só existe uma forma de reverter a condenação. A sentença já está dada. Não se engane você, que no dia do juízo final, Deus vai poder olhar, analisar todas as provas, né? Vai ter um promotor, vai ter alguém, e vai ter um júri que vai poder te examinar e pensar e talvez dizer, você vai poder ser salvo. Não, a sentença já está dada. Só existe um advogado, e ele é Jesus. Por isso que somente em Jesus, o seu status legal diante de Deus, ele pode ser alterado, e ele pode ser alterado se você ainda não creu em Jesus. Existe um escrito de dívidas, existe pecados, existe condenação. Salvação significa remover o escrito de dívidas. Salvação significa estar diante de Deus quitado. Você não tem mais nenhuma dívida diante de Deus, porque Jesus cravou na cruz tudo aquilo que você devia. Um teólogo do século passado, os irmãos me perdoem que eu não me lembro se foi o Dr. Martin Lloyd-Jones ou se foi o John Stott, mas um dos dois, usando o que era comum na época deles, escreveu uma seguinte comparação. Lembra antigamente quando as pessoas faziam compras e marcavam lá no caderninho as suas dívidas? Alguém aqui é dessa época? Que você fazia a compra no mercadinho, você fazia a compra na venda da esquina e não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, mas era um caderno que escrevia lá o seu nome e colocava o que você devia. Aí no final do mês, você passava lá e pagava a conta. Não era assim? O John Stott, ou o Dr. Martin Lloyd-Jones, agora eu estou confundindo qual dos dois escreveu, ele faz a seguinte comparação. Ele diz que é como se Jesus pegasse esse seu caderno, que tem o seu escrito de dívidas, tirasse todas as suas dívidas da sua página e colocasse na página dele. E quando você chega lá na venda, quando você chega lá, a pessoa vai te olhar, vai abrir o caderno e vai falar, não consta nenhuma dívida, você não deve nada. Salvação significa uma mudança legal diante de Deus. Não existe mais dívidas, não existe mais condenação, porque a sua condenação foi cravada na cruz, mas isso só é possível por meio de Jesus. E uma terceira coisa que eu quero mencionar sobre salvação, é que a salvação, ela foi além do cancelamento do seu escrito de dívidas. Usando e ampliando um pouco a metáfora do Dr. Martin Lloyd-Jones, ou John Stott, né? Eu posso ter as minhas dívidas canceladas, mas isso não me torna amigo da pessoa para quem eu devia. Não é isso? Você, quando paga as suas contas lá no banco, ou as suas contas de internet, né, de energia elétrica, seja lá qual for a sua conta, você vai na loja, salda as suas contas, você não se torna amigo do dono da loja, do dono do banco, você mal os conhece. Talvez você nem sabe o nome do dono do banco, do dono da loja, do dono daquele para quem você devia. A salvação, ela dá um passo além do cancelamento do escrito de dívidas. Porque a condenação, ela não foi apenas transformar o homem em condenado. A salvação, ela rompeu a relação que existia entre Deus e o homem. A condenação. A condenação, ela significa um rompimento da relação entre o homem e Deus. A salvação é um religamento dessa ligação do homem com Deus. Você que crê em Jesus, talvez você esteja pensando, essa mensagem não é para mim, porque eu já creio em Jesus, eu já acredito nessas coisas.
Mas será que você tem experimentado o que a salvação trouxe para você, que significa uma religação do seu relacionamento íntimo com Deus? Salvação é muito mais do que perdão. Perdão, as dívidas estão canceladas, mas não te torna amigo de ninguém. A salvação, além de te dar o perdão das suas dívidas, ela te possibilita a unidade com Deus, a amizade com Deus, de forma que agora nós podemos experimentar o que Jesus disse lá no Evangelho de João. Eu e o meu Pai viremos e nele faremos morada. Com a salvação, agora o próprio Deus habita em você, está em você, e você pode conversar com Deus e Deus conversar com você. A salvação significa mais do que o perdão, significa agora amizade com Deus. A salvação, ela te trouxe a adoção. A salvação te fez não apenas perdoado, ela te fez filho de Deus. E tudo isso só é possível por meio de uma pessoa, que é Jesus. E o que tudo isso tem a ver com esse texto que nós lemos? O texto que nós lemos, se eu fosse ler a passagem toda, eu teria que começar no capítulo 3. Porque nós temos aqui um livro que conta uma história, que começa no capítulo 3 e vai até o capítulo 4. Então, eu vou contar para você o que aconteceu. Toda a confusão, aqui nós temos uma confusão, vocês repararam? Pedro e João são presos. Aconteceu uma confusão ali. Pedro e João foram presos. Por que Pedro e João foram presos? Por causa de um nome. Lembra do nome? Qual é o nome que está em você? No capítulo 3, nós temos a primeira menção do nome no versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. A passagem mais pregada, o texto mais usado para toda essa perícope maior, é essa passagem, é a cura do coxo. Mas eu preferi pegar o final, que está no capítulo 4. Por quê? No capítulo 3, nós temos Pedro e João indo para o templo, e eles encontram um homem que há 40 anos, mais de 40 anos, desde nascença, ele era coxo, ele era paralítico. O capítulo 4 vai dizer que ele tinha mais de 40 anos. Aquele homem era paralítico e ele mendigava na porta do templo. Quando Pedro e João estão passando, aquele homem está pedindo esmola. Pedro e João olham para aquele homem e diz para ele: olha para nós. E o paralítico olha esperando ganhar uma esmola. Mas Pedro olha fixamente nele e diz: eu não possuo nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro pega o homem pela mão e o levanta. E ele começa a andar. Um paralítico de nascença começa a andar. Um grande milagre acontece. Tem uma coisa que o nosso pastor Fernando diz que eu gosto muito. Ele diz que um café, um bolo, um almoço, é só um pretexto para a nossa reunião. Os irmãos se lembram disso? Eu já vou dizer por que eu estou lembrando disso, né? Uma das coisas que me chama muita atenção nas mensagens do nosso pastor Fernando é a comunhão da nossa igreja, é a unidade da nossa igreja. Vocês se lembram quando nós ganhamos um bolo aqui da igreja para convidar alguém e ele dizia: o bolo é só um pretexto, porque o importante é você se reunir com a pessoa? Eu quero dizer para você uma outra coisa. A cura deste homem se tornou apenas um pretexto para anunciar a salvação no nome de Jesus. Olha o que acontece no capítulo 3 ainda, no versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão.
Então aquele homem levantou, começou a glorificar a Deus, ele foi curado. Todas as pessoas, ou grande parte, conhecia que aquele homem era paralítico há 40 anos, e uma multidão se reúne em volta de Pedro e João. E naquele momento, Pedro não pensou duas vezes. Versículo 12, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: a cura daquele homem foi importante? Com certeza, irmãos. Se coloque no lugar de uma pessoa que nunca andou e que mendigava porque não podia trabalhar. Aquele homem, através do poder de Jesus, ele foi salvo da doença. E ele foi salvo de viver como mendigo. Agora ele poderia trabalhar, ele poderia se sustentar, ele poderia ter uma vida mais digna. Aquele homem poderia andar. Aquele homem foi livre de um mal terrível. Ele foi salvo da doença e ele foi salvo da sua debilidade física. Mas nós vamos descobrir que o interesse dos apóstolos, o interesse de Pedro e João, não era na cura. Porque Pedro e João sabiam que o problema era muito crônico. Lembra que eu disse da salvação radical? Lembra que eu disse que diante de uma condenação radical, só uma salvação radical? A cura e sair daquela situação de viver mendigando não era o mais crônico, não era o mais grave. O mais crônico, o mais grave, o que era impossível de ser feito, era reatar a ligação do homem com Deus. Era cancelar o escrito de dívidas. E Pedro não se conteve, ele precisava aproveitar a oportunidade para dizer de um Jesus que pode curar, mas que além de curar, ele quer fazer a salvação na vida da pessoa que é pecadora. Nós temos aqui, o apóstolo Pedro começa a falar da cura. Ele vai dizer: por que vocês estão olhando para nós como se tal coisa acontecesse pela nossa virtude, pelo nosso poder? Saibam que foi pelo nome de Jesus que este homem foi curado. E sabe quem é este Jesus? Este Jesus que foi crucificado por vocês, mas que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E aí Pedro faz um apelo, que foi o que eu li lá no versículo 19. Ele vai dizer assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Pedro, ele não diz para aquele povo: venham ser curados, vamos fazer uma fila e vamos orar pelos doentes. Claro que Pedro sabia que a cura poderia acontecer, mas o interesse naquele momento era usar o testemunho daquele homem para atrair as pessoas, para enxergar em Jesus a única salvação que existe. Curiosamente, nós vamos ter esse pretexto para falar da salvação em Jesus em pelo menos 3 situações no começo do Atos dos Apóstolos. Nós vamos ter no capítulo 2, quando acontece aquele sinal do Pentecoste, quando aquelas 120 pessoas falam em línguas, e todo mundo fica admirado, e uma multidão acorre para saber o que está acontecendo. O que Pedro faz? Pedro fala do sinal, Pedro fala de Joel, do derramar do Espírito Santo. Mas depois disso, Pedro muda de assunto, e Pedro fala de Jesus, que foi entregue pelas autoridades, que morreu e ressuscitou. Pedro muda o foco. O povo estava atônito por causa do falar em línguas. Mas Pedro vai dizer das profecias de Joel, mas vai mudar para Jesus que morreu e ressuscitou. No capítulo 3 acontece de novo. Um homem é curado, uma multidão corre atônita para saber sobre a cura. Pedro fala da cura, mas depois Pedro muda e fala de Jesus que foi morto e ressuscitou. E você quer saber uma coisa ainda mais interessante? Eles vão ser presos. E a prisão se torna pretexto. Pedro e João é preso e vão ser levados a julgamento. E diante daqueles que os arguiam, que o perguntava sobre o sinal que foi feito, Pedro vai falar da cura, mas vai aproveitar para dizer
o versículo 12 que nós lemos: saibam vocês e todo Israel que não existe em nenhum outro, que debaixo do céu não há nome dado entre os homens, a não ser o de Jesus, que importa que sejamos salvos. Veja o que aconteceu ontem aqui na nossa igreja. Ontem nós tivemos a comemoração do Dia das Crianças e foi maravilhoso. E foi pensado nas crianças. As crianças se alegraram, mas tudo isso é um pretexto para falar de Jesus. Quantas coisas nós temos feito que o centro tem sido Jesus? Eu quero te desafiar e te convidar para ser cristocêntrico. Comemore o Natal, comemore a Páscoa, comemore o Dia das Crianças. Faça um passeio no parque, tenha redes sociais, leia livros, seja intelectual, conheça a política, mas que o centro seja Jesus. Porque tudo que nós vemos aqui centralizava em Jesus. Seja as línguas faladas no capítulo 2, o descer do Espírito Santo, seja a cura do paralítico de nascença, ou até mesmo a prisão dos apóstolos, se tornou motivo de testificar Jesus. O que eles testificavam? Eu estou falando de uma salvação radical diante de uma crise radical. Eles testificavam duas coisas, que infelizmente a nossa igreja atual, não a Igreja Batista Nova Jerusalém, mas a igreja dos dias de hoje, não tem dado tanta ênfase. E você vai perceber por quê. As igrejas, elas costumam pregar o quê quando se fala da salvação? A morte de Jesus, não é isso? Nós estamos acostumados a pregar, a cantar, a louvar e falar apenas da morte de Jesus. Você sabia que no capítulo 3 e 4, 5 vezes vai ser mencionado que Jesus morreu e ressuscitou? Como diz os teólogos, o querigma, a mensagem da igreja primitiva consistia em anunciar um Jesus que morreu e ressuscitou. Nós falamos muito da morte de Jesus, porque é pela morte que nós somos salvos. Mas não é só a morte, é a morte e a ressurreição de Jesus. Nós temos no primeiro versículo do capítulo 4, o motivo da prisão e qual era a pregação que Pedro fazia. Você quer saber a pregação de Pedro? Leia o capítulo 3. Você quer saber o tema? Leia o versículo 1 do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem em Jesus a ressurreição dos mortos. E prenderam Pedro e João, porque ensinava a ressurreição. Quando Pedro e João é levado diante do sinédrio para ser interrogado, eles vão falar de um Jesus que morreu, e no versículo 10, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou. Queridos, a ressurreição de Jesus, ela é tão importante quanto a morte de Jesus. Só a morte de Jesus não nos traria a salvação plena que eu estou falando. Talvez a morte de Jesus, o cordeiro que morre em nosso lugar, lembra da Páscoa? O cordeiro que morre, a expiação, talvez fosse anular o escrito de dívidas. Apenas a morte de Jesus sem ressurreição, talvez no máximo fosse nos perdoar. Mas isso não é muito? Ainda não. Porque o que adiantaria você ser perdoado dos seus pecados, mas depois você morrer e tudo chegar ao fim e acabar? O que adiantaria você morrer e ser o fim da sua história? É por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele vai fazer questão de falar que é tão importante a ressurreição quanto a morte de Jesus.
Parece que aqui em Coríntios havia pessoas que criam na morte de Jesus, mas não acreditavam na ressurreição dos mortos, na ressurreição final. Então Paulo vai falar que nós vamos ressuscitar porque Jesus ressuscitou. Ele é a primícia. Somente pela ressurreição de Jesus é que um dia você vai vencer a morte definitivamente. Porque tenha certeza de uma coisa: eu e você, nós vamos morrer. Mas para nós, a morte não causa mais medo, não causa mais temor. De forma que, como o apóstolo Paulo, nós podemos dar um grito, como está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Lembra da condenação? O aguilhão da morte é o pecado. O que Jesus faz quando nos salva? Cancela os nossos pecados, como nós lemos lá em Atos, no capítulo 3, versículo 19. Os seus pecados são cancelados. Se os seus pecados são cancelados, a morte não tem mais poder sobre você. Mas você só vai ressuscitar, porque um dia, imagina uma parede, imagina um muro muito grande, intransponível. Você não pode passar por esse muro. Mas imagina alguém que abriu um buraco nesse muro e atravessou esse muro. Esse muro é a morte. Ninguém consegue escapar da morte. Só que teve um que abriu a brecha no muro, que atravessou a morte. Como está lá no capítulo 2 de Atos, Pedro vai falar: vocês mataram Jesus, mas a sepultura não pôde retê-lo. A morte não pôde segurar Jesus e ele saiu da morte. É por isso que as pregações apostólicas, elas não falam só da morte de Jesus, elas falam da ressurreição de Jesus. O que é o aguilhão? O aguilhão, você já deve ter ouvido aqui alguma pregação na nossa igreja, né? O aguilhão era aquela ponta, uma haste, um tipo de lança, uma haste com uma ponta que era usado para cutucar, né, o gado, para que o gado andasse. O gado travou, está parado ou não está indo na direção que você quer, alguém cutucava com uma ponta, um aguilhão, e o gado ia andando. O aguilhão da morte. O aguilhão da morte é o pecado. Você está fadado, sem Cristo, a experimentar a morte eterna. Você sem Cristo está morto em delitos e pecados. Vai experimentar a morte física e depois vai experimentar a morte eterna, que é chamado no Apocalipse de segunda morte. Mas através de Cristo, o aguilhão da morte foi quebrado, que é o pecado. E agora você já venceu a morte espiritual, porque você foi reatado na sua ligação com Deus. A morte física, nós podemos até experimentar, mas vamos vencer, porque Jesus ressuscitou e nós também ressuscitaremos. E a segunda morte não está em nós, porque nós seremos revestidos do incorruptível. O mortal será revestido do imortal, como está em 1 Coríntios, no capítulo 15. Lembra quando eu disse que era uma ação radical de Deus? Nós estamos esperando na medicina a vacina contra o coronavírus. Alguém fez um meme em algum lugar, uma charge, mostrando os líderes religiosos orando, mas todos voltados para a medicina, esperando da ciência, do médico, uma vacina para a doença. E alguns até ridicularizaram a fé, dizendo: está vendo, aquelas pessoas que têm fé, agora se voltam para a ciência. A ciência, abençoada por Deus, é a ação de Deus também. Essa capacidade científica e médica, ela vem de Deus. Mas a medicina, ela pode inventar a vacina, ela pode trazer remédios que prolonguem a vida, mas vencer a morte é somente quem tem o poder de quebrar o aguilhão da morte. E o aguilhão da morte é o pecado. E o que Pedro prega aqui?
arrependei-vos para que seja cancelado os vossos pecados, em outras palavras, para que seja quebrado o aguilhão da morte. Por isso a pregação da ressurreição. Esse texto que nós lemos mostra que Pedro e João são presos. E lembra que eu disse, até a prisão vira pretexto? O que Pedro e João faz diante dos seus juízes, diante das autoridades, os anciãos, os líderes do povo de Israel? Sabe o que eles fazem? Eles são perguntados: na autoridade, no poder e no nome de quem vocês fizeram isso? Pedro vai responder: vocês estão nos perguntando sobre um bem que foi feito a um homem. E aí Pedro aproveita: saibam que foi no nome de Jesus de Nazaré que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. Que este homem recebeu saúde. E Pedro faz uma declaração, que é uma das declarações teológicas mais importantes, mas foi feita por um homem pescador, tá? Foi feita por um homem pescador, visto como iletrado diante das autoridades que conheciam muito bem a lei de Moisés, a Torá, e Pedro faz uma declaração teológica profunda, que é o versículo 12 que nós lemos. Ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Pedro está sendo investigado, está sendo arguido, está diante de um tribunal. E ele aproveita a situação para apontar o dedo para aqueles homens e dizer: saibam vocês que o Jesus que foi morto voltou à vida. E não existe fora dele salvação. Sabe o que é muito bonito aqui de perceber? É que não importa se são perseguidores, não importa se são inimigos, não importa quem seja, Pedro e João estão com o coração cheio do amor de Cristo e do Espírito Santo para dizer a todos, a quem quer que seja, que só em Jesus existe salvação. Pensa no seu inimigo, pensa na pessoa que te aborrece, pensa na pessoa que o seu gênio, porque tem crente que tem gênio, né? O seu gênio não combina com o gênio da outra pessoa, né? É um negócio meio místico. Pensa nessa pessoa. Você a quer como seu vizinho lá no céu? Você a quer como seu amigo? Se você não quer o seu inimigo lá no céu com você, se você não quer que o seu inimigo se arrependa, você precisa rever o seu conceito de salvação. Eu não quis continuar a leitura para não prolongar, mas nós vamos encontrar aqui no capítulo 4, no versículo 21, depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram. Nós temos no versículo 17: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Olha só a decisão dos juízes: nós vamos soltar você, Pedro, vamos soltar você, João, mas com uma condição: vocês não podem mais falar deste nome para quem quer que seja. Versículo 18: chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Olha quantas vezes o nome aparece aí. Eu quero te perguntar, o que levava Pedro e João a não se calarem, presos, ameaçados, depois castigados, lá no capítulo 5, para não falarem do nome de Jesus? Mas eles não conseguem se conter. Sabe por que eles não conseguem se conter? Lembra que eu disse que a salvação, ela significa mais do que um status legal? Salvação significa comunhão, salvação significa amizade com Deus, salvação significa uma relação íntima com Deus. Da onde que veio tanta coragem, Pedro? Lá no versículo 7,
Está escrito assim: e pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Lembra que eu disse que salvação significa que Deus vem morar em você? Jesus prometeu que o Espírito Santo de Deus iria vir habitar em nós. É claro que a referência aqui é uma capacitação sobre-humana para falar, porque a capacidade de curar, de anunciar o Evangelho com poder, não estava na eloquência de Pedro, que ele não tinha, mas no poder do Espírito Santo que o habitava. É claro que a referência aqui é uma graça maravilhosa, majestosa, sobre-humana, que é o poder do Espírito Santo. Mas isso está acessível a todos. Alguém poderia dizer assim: não, mas isso foi com Pedro, que era o chefe dos apóstolos, o líder da igreja. É apenas Pedro que pode ser cheio do Espírito Santo. Ah, irmãos, como é lindo ler a Bíblia de um modo completo. Porque no versículo 31, nós vamos encontrar o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. No versículo 7 temos apenas Pedro. No versículo 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Salvação significa ter essa possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que é cheio? Não tem espaço para mais nada. Não cabe mais nada, não cabe o pecado, não cabe arrogância, não cabe inveja, não cabe ódio, não cabe odiar o inimigo. O que cabe é só o Espírito Santo. Eu quero te falar que a salvação que você tem experimentado talvez seja apenas um sentido legal. Você para e pensa: os meus pecados estão perdoados, que maravilha. E você para por aí. Mas ser salvo significa também querer compartilhar esta salvação. Você que tem noção do inferno para onde você ia, você consegue se conter e não anunciar o nome de Jesus? Eu comecei falando do nome, nós anunciamos o nome de políticos, nós compartilhamos ideologias, nós compartilhamos filosofias, coisas que podem talvez mudar a sociedade, mas se você tem noção do inferno para onde você ia, você vai compartilhar o nome de Jesus, porque não existe salvação a não ser em Jesus. Você vai querer que os seus amigos não conheçam o seu partido político, não conheçam o seu político preferido, não conheça a sua ideologia que te convenceu, mas que você conheça o único que pode salvar. Todas as ideologias estão fadadas ao fracasso. Todas as ideologias e todos os políticos podem trazer benefícios? Podem. E podem trazer malefícios? Podem. Mas só existe um que salva. Só existe um que restaura. Só existe um que traz a salvação radical. E este é Jesus. Por isso Pedro não se continha, seja no Pentecoste, seja na cura do paralítico, ou seja na prisão, ou seja sob ameaças. Tinha que falar do nome de Jesus. Ele não se continha. Eu quero te desafiar, o Evangelho está te desafiando nessa manhã. Compartilhe mais Jesus, fale mais de Jesus, viva mais Jesus, experimente mais Jesus, que você possa ter o bom perfume de Cristo, que aonde você chegar, que o aroma que você espalha seja Jesus, não uma ideologia, não um político, não um pensamento filosófico, que pode ser até importante. Não deixe de ter as suas convicções, tenha suas convicções com toda cautela, mas seja cristocêntrico. E eu quero concluir a mensagem. Eu me lembrei do nosso irmão Joel, quando eu pensei na conclusão dessa mensagem, e só o Joel vai entender, mas eu quero lembrar para vocês uma canção. Se eu tivesse uma voz bonita, eu iria cantar. Mas eu não vou pagar esse mico aqui, irmãos. Eu não vou cantar, mas eu quero ler a letra de uma música que se chama O Nome, que foi do Edson Coelho, mas interpretada, mais conhecida pelo Nelson Ned. Eu te convido até, procura no YouTube depois. Procura a entrevista do Nelson Ned com o Jô Soares.
Veja o que é um homem cheio do Espírito Santo, que experimentou a salvação, que não está preso à religião, à ideologia, dizer que Jesus é Salvador. Veja um homem na televisão, sem nenhuma vergonha e capacitado por uma graça sobre-humana, falar o que Jesus faz. Procura depois. Mas o Nelson Ned ficou conhecido, entre outras coisas, por essa canção. Qual é o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o seu olhar? Qual é o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? E aí ele faz 2 vezes um jogo de palavras, né? Não é Paulo nem João, nem Davi e nem Sansão, nem Isaac nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. Depois ele continua. Qual é o nome que você encontrou a paz? Onde a esperança cresce mais e mais. Qual é o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? É o nome do seu político? É o nome do seu partido? É o nome da sua igreja, da sua denominação, da sua religião? É o nome de quem que te levou a vencer a morte? Qual é o nome que você vai pronunciar pelo século dos séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome faz o bem. Este nome é vida plena, para sempre, amém. Não é Pedro nem Daniel, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. Vamos orar agora, pensando no versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você quer uma lição de casa? Releia o livro de Atos. Grifa quantas vezes é mencionada a ressurreição de Jesus. Marca quantas vezes é dito um mover do Espírito Santo. Marca quantas vezes o nome aparece. Vamos orar pensando em uma salvação radical e agradecer por isso. Vamos orar para que essa mensagem, para que esse trabalho da nossa igreja possa ser ouvido em todos os cantos deste país, deste mundo, pela sua família que ainda não conhece a Jesus. Vamos orar para que em nós exista essa capacidade de falar com graça e poder sobre o nome de Jesus. Vamos orar agradecendo pela comunhão que nós temos com o nosso Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós.